Olá, irmãos e irmãs, graça e paz. Hoje eu vou falar sobre um dos personagens mais importantes da história do cristianismo. O nome dele é Martinho Lutero, um monge alemão, agostiniano, que empreendeu o grande movimento de reforma, cujos efeitos sofremos até hoje. A reforma protestante não foi apenas um movimento religioso, mas um movimento cultural, um movimento político, um movimento que mudou a história da igreja e a história da Europa a partir da decisão de um homem que, querendo agradar a Deus, resolveu enfrentar o poder político e eclesiástico da sua época. Martinho Lutero, filho de um minerador alemão, foi preparado para ser advogado. Esse era o desejo de seus pais e também era o desejo de Martinho Lutero. Mas a providência de Deus mudou tudo isso. Depois de passar por uma experiência em que quase morre em uma tempestade, Martinho Lutero prometeu a Deus de que se ele saísse vivo daquela tempestade, ele se tornaria um monge. Em 1505, Lutero cumpriu com sua promessa, entrando para um mosteiro agostiniano. Lutero era um homem temente a Deus, que buscava de todas as maneiras agradar a Deus e viver de conformidade com a sua vontade. Mas Lutero, como os homens da época, tinha uma noção de Deus equivocada. Ele via Deus como um juiz rigoroso, um homem ou um Deus que estava sempre pronto para castigar aqueles que erravam e que não conseguiam obedecer à sua palavra. Apesar disso, Lutero tentava, com jejuns, com orações, com votos que ele fazia, vivendo intensamente nessa busca, ele tentava encontrar a paz que ele não conseguia encontrar na sua religiosidade. Lutero, então, lendo mais profundamente a Escritura Sagrada, encontrou no livro de Romanos a sentença que diz que o justo viverá pela fé. A partir daí, Lutero encontrou paz para o seu coração e a sua vida passou por uma mudança completa e absoluta, de maneira que Lutero não apenas encontrou paz para si, mas ele entendeu que tudo aquilo que ele tinha feito até aquele momento, tudo aquilo que era feito na igreja, não poderia dar paz às pessoas e que a salvação não dependia das obras e do esforço humano. A partir daí, Lutero empreende a sua luta para reformar a igreja de dentro. Lutero não pretendia destruir a igreja, acabar a igreja, criar uma nova denominação. O que Lutero queria era que houvesse uma reforma interna, que o papado, que o clero, que as pessoas que faziam parte da cúpula da igreja reconhecessem a necessidade de uma mudança e de volta para a Escritura Sagrada. Mas Lutero foi rejeitado e perseguido por conta da sua pregação e da sua visão com respeito à salvação. Daí surge o que nós chamamos das 95 teses de Lutero, pregada na porta do castelo da igreja de Wittenberg. Nessas 95 teses, Lutero combate uma série de heresias que havia na igreja, mas principalmente Lutero combate a venda das indulgências, que era um meio que a igreja inventou para arrecadar dinheiro para construir a Basílica de São Pedro. Com a venda das indulgências, dizia o papado que quando a pessoa comprava a indulgência e quando o dinheiro caía no cofre da igreja, a alma saltava do inferno. Lutero não só pregou contra isso, mas Lutero também defendeu o sacerdócio universal de todos os crentes, que dizia que o crente, que cada pessoa, cada homem, cada mulher, podia dirigir-se diretamente a Deus sem precisar da intermediação da igreja, sem intermediação dos padres, dos papas, e que cada crente poderia ler a Bíblia e interpretá-la. Imagine que naquela época isso gerou uma grande revolução. Lutero foi perseguido, considerado herege, foi dada a ele a oportunidade de se retratar, e Lutero, em um desses concílios, Lutero não só reafirma, mas ele disse que ele não podia ir contra a sua consciência e entregou a sua vida a Deus, dizendo que a sua vida dependia de Deus e que ele não temia
nada que pudesse lhe acontecer. Lutero foi condenado à morte, considerado fora da lei, mas foi protegido pelos príncipes alemães, escondido em um castelo, onde ele traduziu a Bíblia para o alemão e também escreveu as suas teses e tudo aquilo que ele cria a respeito do cristianismo. Lutero foi um dos homens mais abençoados para a vida da igreja e tudo que Lutero fez e escreveu serviu como base e como lastro para a Reforma Protestante. Ainda hoje, quando comemoramos a Reforma Protestante, nós estamos sendo beneficiados pela coragem deste monge que, no desejo de agradar a Deus, enfrentou toda a oposição existente na época sem temer a própria morte, porque ele entendia que agradar a Deus deveria estar em primeiro lugar na sua vida.